Bom, para iniciar os trabalhos aqui nesta sexta-feira, eu vou saudar, do outro lado da tela, o economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Maurício Molinari. Maurício Molinari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Uma pequena correção, Anderson. Eu não estou mais como técnico do DIESE, só, né? Mas muito prazer estar aqui de novo aqui conversando com vocês no Faixa Livre. É importante porque em alguns momentos eu não pude estar nas últimas semanas, então é muito bom estar de volta aqui. Não, a alegria nossa contar com a tua participação novamente aqui, Maurício. Obrigado pela participação e pela correção aqui. Eu já vou até tirar da tua descrição isso para não me confundir nas próximas ocasiões. Obrigado, Maurício, pela tua presença. Vamos, evidentemente, falar um pouquinho sobre o cenário da política nacional, né, o Maurício? Porque a gente está aí com um pouco mais de um ano e meio desse governo do presidente Lula, e esse ano de 2024, o Maurício, devia ser um ano para o governo se estabilizar acima de tudo, né? A gente teve um 2023 confuso lá, um início de gestão ainda nessa transição que a gente teve do modelo bolsonarista de governo para cá, e esse ano de 2024 a gente esperava uma situação um pouco mais pacificada, digamos assim. No entanto, Maurício, o que a gente tem visto, lamentavelmente, é uma série de crises aí acontecendo nessa gestão. Tivemos aí, recentemente, esse problema, entre aspas, aí que houve com os especuladores, a turma do andar de cima, as críticas importantes que o presidente, necessárias, que ele fez ao Banco Central, representado pelo Roberto Campos Neto, também, enfim, criticou especuladores, mas isso acabou provocando uma alta do dólar, uma certa desestabilização momentânea da economia, provocada, evidentemente, pelos rentistas, né, que iriam ganhar em cima de todo esse quadro. O fato é que o presidente foi obrigado, entre aspas, aí, a voltar atrás, afirmou aí que está comprometido com a responsabilidade fiscal, enfim, moderou o discurso. E, por outro lado, a gente vê nesse momento a popularidade do governo se ampliando, né? A gente teve aí resultados de pesquisas de opinião ao longo desses últimos dias mostrando que há uma aprovação maior do governo do presidente Lula. E eu queria te passar a palavra para que você fizesse uma análise, né, Maurício, a respeito desse momento que o país atravessa, em especial do governo Lula, que, se por um lado está em crise, digamos assim, com o mercado, entre aspas, por outro lado, vê aí uma melhora na aprovação da sua gestão, presidente da República. Como é que você vê esse momento, Maurício? Bom, Anderson, eu vejo esse momento como a continuidade de um governo que é um governo de estabilização da República Burguesa no Brasil. É um governo que vem, né, em contrapartida a um processo onde o próprio setores do grande capital e setores do Estado burguês definiram que não queriam mais a aventura bolsonarista, pelo menos por enquanto, certo? Porque, na minha avaliação, a depender do desenrolar da crise mundial do capital e dos impactos sociais que trouxer para o Brasil, a alternativa de caráter mais autoritário, mais agressiva, né, do grande capital, ela também fica lá. Então, não é que o grande capital, setores do grande capital e setores do Estado brasileiro descartaram completamente a alternativa bolsonarista, né? Mas naquele momento, especialmente ali no pós-pandemia, né, houve uma rearticulação das forças do grande capital e do Estado burguês no Brasil que definiram que era hora de trocar aquela experiência que foi feita até então, e o Lula aparecia como a figura mais adequada. Primeiro, porque tinha potencial eleitoral para enfrentar Jair Bolsonaro, e isso apareceu numa pequena margem nas urnas em 2022, e também é um sujeito que goza da confiança do grande capital, até porque tanto os dois governos Lula quanto o governo Dilma não mexeram com as estruturas da dominação burguesa no Brasil. Foram governos que atenderam a essa estrutura apesar de uma ou outra política de caráter mais social, caritativa, né? Mas não alteraram essa estrutura e operaram no sentido de fortalecer essa estrutura da democracia burguesa liberal brasileira e dessa república que a gente tem, né, que é uma república, se de um lado, né, ela tem todos os ritos de uma república moderna, de outro, ela opera na base da violência extrema contra a população mais pobre, tendo em vista os níveis de encarceramento em massa, os níveis da violência policial. Então, essa república aos moldes de um país atrasado, né?
Mas, então, nessa exaustão daquela experiência bolsonarista, que agora as suas entranhas são expostas, né, pela própria Polícia Federal, pela própria investigação comandada por Alexandre de Moraes, na exaustão desse processo, Lula vem com um programa, já no processo eleitoral, que era um programa que não tocava em nenhum dos elementos essenciais da economia da sociedade brasileira e do Estado. E tanto é que o que a gente tem no ano passado e nesse ano, Anderson, na questão estrutural, é uma manutenção intocada. E o pior, né, quase que uma borracha naquilo que foi feito, digamos assim, como contrapartida do impeachment da presidente Dilma. E a gente pode listar algumas questões importantes. Né? Não se mexeu em nada na contra-reforma trabalhista de 2017, não se mexeu em nada na contra-reforma previdenciária de 2019, não se mexeu em nada, aliás, só tem um jogo de cena na questão do novo ensino médio, aprovado ainda durante o governo de Michel Temer. Né? O teto de gastos foi repaginado com uma certa flexibilização, mas continuamos sobre o tacão de ferro da austeridade fiscal, tanto é que a greve dos servidores federais ela se chocou diretamente com a austeridade do novo teto de gastos. Então, se passa de alguma maneira uma borracha naquilo, tenta se passar uma borracha naquilo que foi o período anterior, só que acaba se beneficiando, Anderson, de uma retomada cíclica da economia brasileira, uma retomada muito tímida, mas que tem efeitos numa dinâmica econômica e social muito degradada, né, que aparece na queda da taxa de desemprego, né, a taxa de desemprego caiu aí para 7,1%, não se questiona qual é a qualidade desse emprego, porque o que está acontecendo na prática é que a precariedade do mercado de trabalho ela é até um elemento de redução da taxa de desemprego, porque nesse grau de informalidade, nesse grau dos trabalhadores acessando as economias de plataforma, hoje um trabalhador que faz uma marmita na sua cozinha dentro de casa não entra mais na estatística do desemprego. E supostamente está ocupado. Então, isso mascara os níveis alarmantes de desemprego, mas, no geral, há uma tendência de queda daquele desemprego aberto, né? E isso por conta de uma retomada cíclica da economia que se dá, em um primeiro momento, no ano passado ainda, por uma super safra agrícola, que em alguma medida permanece esse ano, a própria inflação global, né, na zona da Europa, nos Estados Unidos, favorece em alguma medida essa dinâmica exportadora brasileira, e em outra medida, a própria redução, mesmo que residual, do desemprego, promove uma expansão da renda interna que dá, Anderson, na minha avaliação, isso que a gente vê hoje, que é um governo que não vê os seus índices de popularidade derreter, né, e quando o Lula vai para um enfrentamento simbólico, né, porque na prática, no essencial, o seu indicado no Banco Central, que é o Galípolo, por exemplo, né, foi lá e votou pela manutenção da taxa de juros, pelo fim da queda dos juros. Então, é um enfrentamento simbólico que na prática não se efetiva em nada. Certo? Então, mas esse jogo de cena que o Lula faz no âmbito da política, né, no âmbito das mídias, atacando o Banco Central, né, se confrontando com o Campos Neto, simula para uma parcela da população um certo caráter antissistêmico do Lula, que é o que hoje é a tônica. Tanto é que a gente vê o processo das eleições europeias demonstrando que quem aparece como um crítico ao sistema ganha algum grau de adesão popular. Então, o Lula ele tem hoje, mas no atual momento aqui, estamos falando do início de julho de 2024, ele tem uma mínima estabilidade econômica, mas assim, no fio da navalha, porque daí eu quero falar dos problemas estruturais que a gente está acumulando na economia brasileira, e simula um certo combate, né, enfrentando o Campos Neto como se fosse o Dom Quixote enfrentando os moinhos de vento, porque dragões ele não enfrenta. Né? Os dragões deveriam ser enfrentados, se fosse na prática, exatamente em combater o seu próximo presidente do Banco Central, que será o Galípolo, que já demonstra um alinhamento com o mercado financeiro e com a política do grande capital. Mas essa mínima estabilidade econômica momentânea, interna, né? E esse mínimo enfrentamento midiático garante essa popularidade atual do governo Lula. Porém, Anderson, aí que é o dado fundamental. Nós não estamos em curso de algo que aconteceu, por exemplo, e aqui eu estou falando dentro dos condicionantes de uma sociedade burguesa, algo que aconteceu no segundo governo Lula, que era a capacidade que as famílias brasileiras tiveram de se endividar e adquirir produtos como geladeiras, automóveis. Isso sim gerou aquela aprovação, né, sólida do governo.
essa aprovação de 54% do governo Lula, num primeiro solavanco da economia internacional que afeta a economia nacional e num primeiro solavanco da crise política, pode derreter, tal como foi no segundo mandato do governo Dilma, que rapidamente uma mínima aprovação no fio da navalha de uma crise que pode se aprofundar, pode também aqui no segundo governo Lula apresentar um quadro de derretimento dessa popularidade. Então, por isso que eu digo, é uma popularidade momentânea, com base num ciclo econômico que mascara os problemas estruturais da economia brasileira, permite ao Lula não tocar nos problemas estruturais, reduz a pressão do próprio movimento popular, que está muito aquém do que deveria ser necessário, inclusive para retomar a revisão completa do que foi feito nesse ciclo recente, e essa certa simulação de crítica ao sistema, e que a grande mídia acaba comprando, né, Anderson? Porque, assim, a degradação da grande mídia brasileira, o grau de cooptação ideológico a uma retórica ultraliberal, faz com que qualquer discursinho que o Lula faça, que não toque na raiz do problema, seja comprado pela grande mídia como um ataque brutal à ordem vigente. E isso ajuda, inclusive, o próprio Lula, porque daí as pessoas olham a Globo News fazendo uma oposição ao Lula e simula que há um grau de tensionamento que na prática não há. É só a gente ver como que funciona. O que a gente tem é a polarização típica de uma república que apresenta graus de tensionamento muito maior do que há anos atrás, mas nada que se consolide com uma crise profunda, né, do Estado brasileiro e do grande capital, que vai muito bem, obrigado. O Maurício, muita gente nessa grande imprensa ainda tem a pachorra de classificar esse governo como de esquerda. Eu vejo muito isso aí, especialmente nesses canais pagos, né, que tratam de notícias, enfim. Como a gente citou aqui, Maurício, o governo melhorou aí na sua avaliação, mas, por outro lado, também ele aí se vê envolvido numa saia justa, digamos assim, com os irmãos Batista e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, né, com um suposto favorecimento a uma das empresas dos donos da JS. A gente até comentava aqui no programa, ao longo dos últimos tempos, que com essa amplíssima aliança, Maurício, os eventuais escândalos de corrupção seriam questão de tempo. Como é que o Lula consegue se equilibrar, na tua avaliação, nessa escolha por governabilidade a partir de acordos de gabinete e o risco de ver o governo envolvido em polêmicas como essa, Maurício? Anderson, eu acredito que o Lula se equilibra, primeiro porque ele atende os interesses da República Burguesa. E quando a gente vê esse escândalo, né, envolvendo os famosos Joesley, né, os Batista, e de outro lado, ontem sendo aprovado no Congresso a incorporação das proteínas animais no tributo zero, né, no âmbito da reforma tributária, a gente simplesmente vê que o governo e o Congresso, né, atendem os interesses do grande capital, o grande capital que está instalado no Brasil. E aí o setor, né, produtor de proteína animal, que na verdade é o agrobusiness, é o grande capital, né, no setor agrícola, exportador brasileiro, ele tem a República na mão. E, aliás, esse é um primeiro ponto importante, né? O Lula se equilibra também porque não questiona essa lógica. Então, ele se equilibra de um lado, que é com o grande capital. E com a classe trabalhadora, Anderson, ele se equilibra na ausência de uma alternativa independente dos trabalhadores brasileiros, uma alternativa política independente. Como não há uma alternativa política independente, nenhum partido de expressão política nacional de esquerda confronta essa hegemonia que está colocada, o Lula ele tem quase que um cenário tranquilo, né? Porque de um lado pelo grande capital, né, pensando nas classes sociais brasileiras, e não esse espectro meio diluído, esquerda ou direita, que quer dizer muito pouco, né? Se a gente for pegar a dinâmica política real, mas do ponto de vista das classes sociais, com o grande capital, ele atende a todos os interesses do grande capital. É só ver essa reforma tributária, é só ver o que foram todas as políticas, é só ver como não se toca na reforma trabalhista. Então, de um lado, e de outro lado, do ponto de vista do proletariado, da classe trabalhadora, que está muito precarizada, apesar desse pequeno ciclo de melhoria econômica pontual, não há uma alternativa independente. Os trabalhadores não se apresentam politicamente de forma independente, não tem um partido que expresse os seus interesses, né? Não tem um movimento
popular de monta que expresse os seus interesses. Né? O próprio movimento operário não apresenta um programa claro de quais são as medidas necessárias, né? Um programa sistemático, articulado, que mobilize multidões para enfrentar o quadro que a gente vive. Então, o Lula se sente muito à vontade para tocar isso. Qual é o único problema do Lula, daí, Anderson? Né? Primeiro, o único problema do Lula é que a crise do capital ela não vai. É o problema de todo e qualquer governante que assumir a República Burguesa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo atualmente, é que a crise do capital ela não tem solução num curto prazo. É uma crise de natureza profunda, é uma crise que só vai se agudizar, é uma crise que já caminha para a degradação, para a destruição, né, da própria dinâmica econômica vigente, quando a gente vê o avanço do protecionismo dos países imperialistas disputando o mercado mundial, quando a gente vê as guerras ganhando o centro do cenário, quando a gente vê as cadeias de produção global se desarticulando, e isso gera solavancos, né, de um mês para o outro, mudanças bruscas. Então, do ponto de vista geral, o que aparece no câmbio, né, com qualquer declaraçãozinha do Lula fazendo um ataque especulativo contra a moeda, porque o que está acontecendo recentemente é um ataque especulativo. O grande capital se aproveitando desse simulacro de enfrentamento à questão fiscal e à questão do juro no Brasil para fazer um ataque especulativo, ganhando na baixa da moeda e ganhando na alta da moeda. Né? O grande capital ganha na baixa e ganha na alta. Quem perde são os trabalhadores ou a classe média. Né? Digamos, a classe média é que sofre, porque está planejando sua viagem para o exterior, sua viagem para a Europa, essa aí fica desesperada, porque daí vê o câmbio aumentar 50 centavos e aquele dinheirinho pouquinho que tem já não serve para ir para Disney, né? Ali já fica, ali que está o desespero. E é justamente nesses setores, Anderson, dessas camadas médias que estão em processo de empobrecimento, dessa pequena burguesia que vem perdendo posições pelo avanço do capital monopolista, do último ciclo de crise, inclusive, que está o maior grau de descontentamento. Então, o Lula se equilibra com o grande capital, o Lula se equilibra com o proletariado, com a classe trabalhadora, que ainda não tem uma expressão política independente, mas o Lula não consegue se equilibrar, e aí está o centro, né, o núcleo duro dessa alternativa bolsonarista, ou qualquer outra coisa que seja uma expressão desse setor das camadas médias assalariadas e pequeno-burguesas, porque essas não encontraram, de alguma maneira, na figura de Jair Bolsonaro e na sua entourage, né, nos seus familiares, naquele negócio asqueroso, uma certa expressão política da sua própria degradação moral, ética, política e geral, né, e material, especialmente. E é nesse setor que vê nos solavancos da crise uma alteração muito rápida da sua situação, que há a instabilidade política na economia brasileira, porque é justamente ali que está esses ataques mais severos, né, ao próprio governo Lula, a esse núcleo mais orgânico de apoio ao Bolsonaro, a esse núcleo que não deixa ampliar a popularidade do governo Lula para os níveis dos 80%, como foi lá no último governo Lula, né? Porque agora, antigamente, o Lula comemorava a popularidade de 80%, agora ele comemora de 54%, para ver como a dinâmica ela é muito instável. Então, é isso que eu digo, do ponto de vista das classes sociais, o Lula só tem esse foco de instabilidade, e quando a economia, né, estabiliza, de alguma maneira, essa situação, e quando o próprio Jair Bolsonaro é atacado pela dinâmica do Estado burguês, esse setor, que é um setor de instabilidade, ele permanece latente. Ele não atua, mas ele permanece ali. Por isso que eu digo, nesse momento, uma popularidade que aparece como algo importante para a governabilidade lulista para fazer aquilo que está sendo feito, que é para não mudar nada do ponto de vista dos trabalhadores. Mas, do ponto de vista mais estrutural, uma instabilidade gigantesca que, num solavanco dessa economia mundial, da crise do capital, né, que incendeie por baixo esses setores das camadas médias brasileiras e diminua o apoio do grande capital e das classes populares, que podem, na dinâmica da luta de classe, romper com essa hegemonia lulista e petista, né, pode haver uma retomada de maior nível de mobilização e mais instabilidade política no país. Uhum. Ô, Maurício, eu queria aproveitar que você citou o ex-presidente Jair Bolsonaro na tua última resposta para falar um pouco a respeito dessa operação da Polícia Federal, aliás, mais uma fase da operação da Polícia Federal ontem, tendo aí como alvo figuras relacionadas a esse escândalo da chamada ABIN paralela, uma estrutura aí que ia
da existência de grampos ilegais aí para espionar jornalistas, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal, até a ocorrência de reuniões ali, uma delas com a presença do Bolsonaro, do Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e também do general Augusto Heleno, falando sobre uma investigação envolvendo Flávio Bolsonaro naquele suposto caso da rachadinha, enfim, discutindo irregularidades aí que teriam sido cometidas por auditores fiscais da Receita na elaboração de um relatório de inteligência fiscal que originou o inquérito contra o filho 01 do ex-presidente. De acordo com essas investigações, o Ramagem disse na gravação lá, especificamente, que seria necessário a instauração de um procedimento administrativo contra os auditores da Receita com o objetivo de anular a investigação, bem como retirar alguns auditores dos seus respectivos cargos. Negócio absurdo, né, o Maurício, mas que evidentemente não surpreende diante do que representa ou do que representou o bolsonarismo na captura do Estado para defender seus próprios interesses. Primeiro, Maurício, eu queria uma avaliação tua a respeito dessa operação e de toda essa estrutura que se construiu dentro do Estado brasileiro para proteger a família Bolsonaro, enfim, para atender os interesses dessa turma. Fala um pouquinho a respeito, por favor. Bom, Anderson, me parece que, do ponto de vista do Estado, há uma articulação muito forte do Estado brasileiro em torno de alguns ritos, né, e de algumas formas de comandar os negócios do grande capital no Brasil, né? O Estado no atual formato que a gente tem no Brasil, ele é fruto da ditadura militar, né? E a ditadura militar, digamos assim, modernizou o Estado brasileiro, adequou o Estado brasileiro para os grandes negócios do capital, né? Criou as condições para esses rituais, inclusive da República Democrática Burguesa, né? Só que quando a instabilidade apertou ali no segundo governo Dilma, abriu-se espaço para um outsider, né, como se diz atualmente, que foi Jair Bolsonaro, um sujeito que vem do esgoto da sociedade brasileira, na prática é isso, do esgoto da sociedade, né, nos esquemas das milícias, nos esquemas daqueles policiais militares, né, da Polícia Militar Brasileira, que é uma instituição nada afeita à democracia, né, mas muito afeita à truculência, e dos esquemas do parlamento. O Jair Bolsonaro ele vem desse local, né? E chega ao poder no interior de uma grande crise que alçou ele como um outsider, mas que não tinha, de fato, Anderson, um projeto político bem estruturado por trás dessa dinâmica, né? O núcleo político mais estruturado era o núcleo desses militares aí de pijama, que tem o seu representante máximo no general Heleno. E me parece que esse pessoal, ao chegar no poder, no centro do poder da República Brasileira, acabaram tomando algumas ações o Ciro Gomes falou ontem, eu concordo com o termo, né, de ladrão de galinha. É só ver o caso do Rolex, né, o caso das joias da Arábia Saudita, né, ou tentativas de fazer essa ABIN paralela, coisas que entraram em choque com essa dinâmica conquistada às duras penas pelo grande capital de estabelecer uma república burguesa muito bem azeitada para defender os interesses do grande capital e para dar um caráter democrático para esses interesses do grande capital. Então, o grande capital não vai abrir mão das suas instituições de maneira muito simples. E o que o Jair Bolsonaro e a sua entourage tentou fazer nesse período curto que governou, esses 4 anos, foi agredir, né, essa instituição burguesa republicana brasileira que foi conquistada a duras penas. Eu digo aqui, não pelo proletariado, nas grandes, que te botaram ali a sua digital no processo da democratização, mas uma digital que rapidamente foi retirada, né, a partir das contrarreformas da década de 80, final dos anos 80 e anos 90, né, especialmente ali. Mas então o grande capital ele tem ele preza por essa conquista histórica que foi conseguido colocar no Brasil. Portanto, não foi por acaso que Alexandre de Moraes, essa figura, né, de um sujeito que esteve na operação dos governos tucano de São Paulo por 16 anos, um operador, e o governo tucano em São Paulo era o governo mais alinhado ao grande capital, que ainda opera como seu centro nevrálgico o estado de São Paulo. Alexandre de Moraes é alçado ao STF e ele comanda todo um processo de enfrentamento, né, para retomar os trilhos dessa dinâmica da República Burguesa, tal como está colocado. Então, esse ataque agora, né, que vai sendo feito ao Jair Bolsonaro, é no sentido de limitar ao máximo
essa alternativa política do bolsonarismo e manter a tentativa de um certo bonapartismo jurídico no Brasil, que é quem comanda de fato, né, nos momentos mais agudos da República, o judiciário traz para si o comando na nação. Não deixa escapar para um aventureiro do baixo clero, como é Jair Bolsonaro, e também limita qualquer alternativa da classe trabalhadora mais radical. Né? Você pode ver, todo momento que há uma instabilidade política grave no Brasil, quem tem chamado para si a responsabilidade? É o STF, são os tribunais, ou seja, executando um certo bonapartismo jurídico que vai sendo arbitrando nos momentos de decisão. Um bonapartismo que é adequado aos interesses do grande capital, porque se Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes discutem na questão do precisamos ou não fazer uma certa política social, legislar sobre questões sociais, nas questões de fundo da defesa da propriedade privada e do Estado burguês brasileiro, o STF inteiro é fechado. Então, é isso que ocorre nessa operação agora em cima de Jair Bolsonaro. Mas aí eu deixo aqui o asterisco importante. Eu não avalio que há qualquer possibilidade de eliminar a figura política dos Bolsonaro, né? Porque o Jair pode daqui a pouco falecer, não sei, né? A dinâmica, ela ou pode ser preso, pode ter, mas essa entouragem em torno do Bolsonaro, ela permanecerá na política brasileira, porque hoje ela detém um apoio popular sólido, né, numa parcela da sociedade brasileira, especialmente nesses setores da pequena burguesia, das camadas médias empobrecidas. E a depender da dinâmica da crise, que é um carrossel, né, que ela é uma montanha-russa, na verdade, não é um carrossel, é uma montanha-russa de idas e vindas, né, de altos e baixos, essa família pode ser resgatada, inclusive pelo grande capital, numa nova aliança para enfrentar, talvez, uma alternativa mais progressiva da classe trabalhadora. Então, o Estado brasileiro, ele tenta diminuir os poderes de Jair Bolsonaro, diminuir a influência, os poderes não, porque os poderes ele já não tem, né? Ele perdeu grande parte dos seus poderes, mas a capacidade de influência que pode projetar poder para o futuro. Porém, né, não é capaz, porque a prisão de uma liderança política, Anderson, nunca foi suficiente para destruir qualquer liderança política. Né? Uma liderança política pode, inclusive, se fortalecer na prisão, ganhando um certo ar de heroísmo ainda maior, um ar de perseguido, um ar de mártir, né? Que é nada mais adequado para uma liderança política do que ganhar um ar de mártir para enfrentar um novo ciclo vindouro. Então, me parece que essa operação da Polícia Federal enfraquece, sim, não vou dizer que não enfraquece, né, a capacidade de influência da família Bolsonaro, mas não é suficiente, nenhuma operação jurídica será suficiente de enfrentar a influência política desse núcleo, né, que se constitui de uma extrema-direita brasileira, como se diz, que hoje está em torno da família Bolsonaro, dessa entourage do seu ao redor. Então, eu acho que é nesse sentido que vem a operação, né? Limita os poderes, enfrenta, mas não é capaz de eliminar da política brasileira essa figura que, na minha avaliação, vai permanecer até que se resolva os elementos mais estruturais da crise global do capital, que, na minha leitura, só vai se resolver, e aí é uma leitura de fundo, né, numa alternativa entre revolução e contra-revolução. Não me parece que haja, no ponto de vista do longo prazo dessa crise, uma saída, que não uma saída de maior força, seja uma força pela mão da classe trabalhadora ou uma força pela mão do grande capital, e aí ele pode acionar elementos vários, pode acionar um bonapartismo jurídico ou pode acionar uma republiqueta degradada, né, vinda de baixo, com esse baixo clero bolsonarista. Né? As alternativas estão colocadas na mesa. O Maurício, eu vejo, sinceramente, muito poucas possibilidades aí do Bolsonaro voltar efetivamente como uma alternativa à presidência da República, por exemplo. Enfim, ele está inelegível até 2030. Mas o que essa turma está tentando vender é uma alternativa moderada, digamos assim, do bolsonarismo. Né? Temos aí o governador de São Paulo, lá, o Tarcísio de Freitas, que é colocado aí talvez como provável candidato à presidência da República pelo bolsonarismo em 2026. O fato é que o Tarcísio, de moderado, ele não tem nada. Né? Ele tenta vender essa imagem, mas a própria gestão dele lá no estado de São Paulo mostra o verdadeiro caráter desse cidadão. Eu queria uma avaliação a respeito disso. Você vê uma possibilidade aí da gente ter a turma do neoliberalismo, essa direita neoliberal, apoiando um personagem, digamos assim, ou que se apresente como mais moderado, como o Tarcísio de Freitas? Como é que você vê isso, essa estrutura política e essa movimentação que há
dentro da direita para construir uma alternativa lá para 2026 que se opõe ao Lula? Anderson, eu avalio que há, do ponto de vista eleitoral, há um grande espaço para várias lideranças que tentam, há mais de 2 anos há pouco mais de 2 anos da eleição presidencial, que tentam se cacifar. E cada um tenta colocar o seu estilo no processo, mas todos tentando ocupar o que eu avalio que hoje são 2 campos da dominação burguesa no Brasil, né? Esse campo, que, digamos assim, é o campo moderado, republicano, afeito aos direitos humanos, mas que toca os negócios da burguesia, que hoje é ocupado por Lula, e que Lula não demonstra abrir espaço para outra liderança política ocupar esse campo. Né? Guilherme Boulos tenta se cacifar através da eleição de São Paulo para ser um substituto. Fernando Haddad tenta se cacifar por dentro do Estado, operando no Ministério da Fazenda, né, de maneira muito adequada aos interesses do grande capital, né, esses interesses, ou seja, os interesses do grande capital representados de maneira com um certo verniz mais democrático, de defesa dos direitos humanos, que é uma faceta da dominação burguesa que emergiu, especialmente a partir do pós-guerra, mas que se constituiu com força a partir da democratização aqui no caso brasileiro. Né? Ou seja, os negócios da burguesia protegidos, a propriedade privada do capital protegida, mas com essa faceta democrática e de defesa dos direitos humanos. E, de outro lado, no Brasil, há uma outra alternativa, né, que se apresenta como e dentro de cada um desses blocos há nuances, né, Anderson? Porque a gente tem dentro desse primeiro bloco uma Simone Tebet, por exemplo, que também se apresenta como uma defensora dos direitos humanos e até do direito à floresta, né? Ou uma Cátia Abreu, né? Que na verdade a Cátia Abreu também uma defensora do empoderamento feminino, né? Mas e defensora da economia verde, né? Então, o grande capital mais com essa faceta moderna, né? Que é de um lado, com várias nuances, desde Lula até Simone Tebet, Cátia Abreu, Fernando Haddad e Boulos. Eu coloco todo mundo dentro desse bloco de representação dos interesses do grande capital com uma faceta democrática, né, e dos direitos humanos. E, de outro lado, Anderson, tem esse bloco mais, digamos assim, que é uma expressão dessa crítica a essa forma de dominação burguesa que foi a hegemônica a partir dos anos 90 no Brasil, né, que hoje está cristalizada em torno da família Bolsonaro, mas que outras várias figuras, inclusive algumas que namoram com o outro lado, também se expressam, namoram não, flertam, né, com o outro lado, também vão se colocando. A gente tem o governador Tarcísio de São Paulo, a gente tem aqui em Santa Catarina uma figura caricata, que é o governador Jorginho Mello, aqui, que quer se vender, inclusive se classificar nacionalmente como o melhor defensor do Bolsonaro. O Bolsonaro falou aqui no encontro dos conservadores, né, que o melhor governador do Brasil é o Jorginho Mello. Então, você tem muitas figuras que vão tentando gravitar em torno do Jair Bolsonaro, pensando um cenário de curto prazo das eleições de daqui a 2 anos e pouco. Essas dinâmicas todas são para esse processo eleitoral. Eu não acredito, quem não está em cena, isso aí que é o grande ponto, né? Porque daí, essa segunda faceta, ela também não toca nos negócios do capital. Os negócios do grande capital estão intocados em ambas as expressões políticas. Ela apenas é uma figura mais degradante, porque na crise da democracia liberal, porque o que é o centro da democracia liberal? É a propriedade privada, inclusive a propriedade privada da própria força de trabalho. Né? É aquilo que o Marx falava, a liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução, os ideais liberais expressos pela Revolução Francesa, é o quê? É a liberdade de poder vender a minha força de trabalho, a igualdade de ser confrontado com um salário e a fraternidade é uma banana, porque o que resta não tem fraternidade, é a livre concorrência e a propriedade privada, né, operando as relações e a guerra de todos contra todos. Nessa república liberal, democrática, quando o sujeito consegue vender sua força de trabalho, ele está garantido como ele é acesso aos direitos, o mundo dos direitos. Quando a gente está numa crise como a que tem agora, onde não há possibilidade efetiva de realizar essa propriedade privada da própria força de trabalho, o que acontece é que a pequena burguesia vai perdendo a sua propriedade privada, uma grande parcela da população, setores que vão se empobrecendo, que vão perdendo a possibilidade de se entenderem como indivíduos livres no mercado, começam a reeditar os valores comunitários reacionários, né? Por isso que o slogan dessa direita, mais à direita, nessa extrema direita, é o quê?
Deus, pátria e família. Né? O sentimento de Deus, a comunidade dos cristãos, o sentimento da pátria, a comunidade de todos da volta do nacionalismo, e o sentimento da família, né? Dessa comunidade familiar, só que com um adicional, agora com a liberdade, porque também não quer romper com a dinâmica do mercado e da propriedade privada, certo? Então ele reedita esses valores reacionários, atrasados, para tentar mobilizar parcelas que não se identificam mais com esses valores que eles vendem como globalistas. Então é nesse quadro que se dá. Qual é a única alternativa, Anderson, na minha avaliação? As lutas da classe trabalhadora que vão ocorrer pela sua situação imediata, pelo desespero imediato, que podem gestar, aí sim, uma terceira força, que é uma alternativa independente da classe trabalhadora brasileira. Essa sim pode dar uma solução com um programa próprio, com uma articulação, com uma organização própria, e que tem que se consolidar num partido próprio, que hoje não há na República Brasileira. Por isso que a classe trabalhadora e seus interesses estão fora hoje desse debate. Maurício, estou de olho aqui no relógio, preciso te liberar, a gente chegou aqui no tempo limite, você tem um compromisso daqui a pouquinho, mas eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação aqui com a gente. Obrigado, Maurício, por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Um ótimo final de semana para você e um abraço forte, viu? Valeu, Anderson, muito obrigado. Um abraço aí para todos que acompanham o Faixa Livre e agradeço o convite. Estamos aí para procurar os caminhos para melhorar nossa situação enquanto brasileiros, enquanto trabalhadores brasileiros. Um abraço. Seguimos juntos. Um abraço para ti, até a próxima. Começamos aqui com Maurício Molinari. Maurício Molinari, que é economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical, tratando aqui conosco a respeito dos rumos aí do governo do presidente Lula, falando também sobre esse escândalo aí da bem paralela que se mostrou aí ao longo desses últimos tempos. Ontem teve mais uma fase lá dessa operação da Polícia Federal. Enfim, importante a gente trazer aqui a análise a respeito dessas polêmicas envolvendo o bolsonarismo, os crimes cometidos por essa turma. Gente, antes de a gente começar aqui o nosso debate, já estou com os nossos comentaristas apostos aqui do outro lado da tela, mas eu vou fazer rapidamente aquela proposta.